fazer minha palestra em português, apesar de ser um pouquinho diferente da minha rotina. Falar um pouquinho, para quem não conhece, a PebbleBit e o que nós fazemos. A Pebble nós nos consideramos experts em playout. A empresa já tem mais de 25 anos. Nós somos especialistas em sistemas de automação para televisão, então temos mais de 200 clientes no mundo inteiro. Tentamos contabilizar os canais até para dar uma estatística, mas é muito difícil. Só durante a pandemia a gente instalou mais de 300 canais de televisão e a gente divide as nossas referências em sites tanto on-premise quanto sistemas virtualizados em nuvem privada, em nuvem pública, tanto em banda base quanto banda comprimida para satélite ou até um compressor de IP. No nosso DNA, a gente se considera especialistas em playout independentes do vendedor. Então, assim, nós temos soluções próprias, interagimos com vários fabricantes, os maiores do mercado, né? Fomos fundados baseados na interoperabilidade e colaboração, tá? Rapidamente, só uma passada no tipo de solução que a gente tem soluções compactas de automação de exibição, playout na box, sistemas de automação remotizados, canais integrados, playout virtualizado e sistema de controle IP. Aqui é só uma pequena lista de alguns fabricantes que a gente se integra e que a gente controla no nosso sistema de automação. Então, é bem agnóstico mesmo, bem diversificado, independente se é sistema de archive, sistema de distribuição de sinal, controle mestre, sistema de áudio, enfim. Uma pequena ideia para vocês, não são todos os nossos clientes, mas são os principais, alguns dos mais antigos, que confiam os seus sinais para a Pebble entregar. A gente tem presença aqui no Brasil, na América do Sul e nos Estados Unidos também, tá? E esse aqui é a nossa especialidade, controle mestre, como alguns de vocês já devem conhecer. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre interoperabilidade no quesito dessa migração que está acontecendo em diversos lugares, de SDI para IP. Alguns dos desafios que a gente tem na prática de mover uma arquitetura, uma infraestrutura que hoje em dia está toda baseada em SDI, é confiável, é fácil, todo mundo já conhece, para o sistema de IP, tem alguns truques e a gente pode ver que tem também alguns desafios a serem bloqueados quando você fala de fazer uma mudança para um workflow nativo em IP. Aqui, basicamente, o que seria um sistema de exibição num fluxo SDI, você vai ter alguns monitores, você tem o roteamento, a chegada do material, às vezes live. Então, só para comparar, você tendo um multiviewer no seu Master Control, tem algumas câmeras que você recebe o sinal e já são direcionados diretamente. A partir do momento que você muda isso para um sistema IP, você começa a ter um fluxo um pouco mais complexo. Então, aquele sinal que tinha SDI embedded, que você tinha apenas uma via, você passa a ter um fluxo de vídeo, um fluxo de áudio e um fluxo de ancillary data. Para gerenciar isso, a gente começa a ver que você tem alguns desafios. Então, o que a Pebble optou? Por simplificar essa integração, né? Então, o design dos sistemas, a gente tenta simplificar o máximo possível e unificar o layer de controle para que não tenham tantos percalços nessa integração, né? Então, alguns dos desafios que nós temos no nosso cotidiano, né? São os cenários onde você tem que provisionar as suas fontes, os recursos de registros de NMOS, que são visíveis para
para outros itens de compatibilidade, e também os fluxos de áudio, vídeo e data nesse workflow. Isso aqui é só para dar um exemplo de um sistema de controle, onde a gente vai ter a automação, né, controlando os sinais de câmeras, os sinais de áudio, os roteadores, a entrega dos metadados através de sistemas de imã e também a devolução disso para o sistema de monitoramento, o multiview, e até que ele chegue na entrega do sistema de playout. Eu vou falar aqui um pouco como a gente fazer de uma maneira simplificada, ou qual foi a solução que nós encontramos para o gerenciamento das conexões IP. Como diz aqui o meu colega, todo engenheiro de broadcast e produtor de conteúdo tem que conectar um equipamento, esses sinais que você precisa rotear e fazer o switch. Então, esse é o dia a dia de todos nós. A Pebble optou por seguir os padrões NMOS. Tá? Nós temos cadeira ativa e atuante nas definições do padrão NMOS. Então, nós trabalhamos constantemente para que nossos produtos estejam alinhados com isso, porque nós vemos que a melhor forma de você ter uma standardização e facilitar as integrações, né? Eu mesmo tive a oportunidade de fazer algumas provas de conceito em algumas integrações e vi o quão difícil é você ter alguma coisa num padrão esperado e você não conseguir fazer algum tipo de controle, porque presumia-se que NMOS já estava embedado e que isso iria funcionar. Então, os principais padrões de NMOS, nos quais nós já temos nos nossos produtos, seria o IS04, que seria os registros e a descoberta dos fluxos ou de devices na sua rede IP, né? IS05 seria o gerenciamento de conexões, o switch de inputs não comprimido de 2110 ou 2022 também, né? E IS07, que era para Event Tally. Nós já temos agora, inclusive, a possibilidade de evoluir para alguns controles de outros layers, como o áudio. Então, isso vem sendo incorporado constantemente, né? Então, num fluxo NMOS, hoje, numa automação nossa, vocês já vão ter presente alguns desses padrões sem ter que pagar mais. Isso já está como um standard. Então, são protocolos inerentes a todos os sistemas. E isso é só um exemplo aqui para ter um básico do que a gente precisaria num sistema automatizado IP para você poder fazer a entrega do playout até a saída, o que é um pouco divergente do SDI. Então, nessa nossa busca, nós começamos a tentar ver algumas ferramentas para operacionalizar esses fluxos IP. Então, o que a gente buscava nas demandas quando a gente precisava fazer uma integração com terceiros, né? Que ele operasse em larga escala em ambientes de instalações IP, né? Que beneficiasse tanto a pequenos quanto a grandes facilities ou instalações, né? Que interfaceasse com devices que já vinham pré-habilitados NMOS, né? Fosse fácil de configurar e fácil de instalar. E que também tivesse compreensão da questão de direito dos usuários, de permissão de usuários. Nós optamos por permanecer nos padrões abertos de NMOS, né? E buscando que isso tivesse os últimos dos estándares pudessem ser incorporados rapidamente. E que também facilitasse a integração com terceiros. Então, todos os nossos parceiros, a gente sempre buscava aqueles que teriam integração com NMOS, né? Aqui, só uma ideia para vocês de um exemplo de uma tela, de um gerenciador de conexões, para vocês verem a complexidade no padrão IP, né? E por que a gente precisaria simplificar isso. Gerenciamento de conexões, né? Que isso fosse simples tanto quanto as conexões SDI, que os streams já viessem encapsulados em containers, para facilitar
a operação individual e o switch de fontes, né? Que as conexões inválidas fossem prevenidas, né, de compatibilidade de checagem, tanto atendendo aos legados de painéis de hardware, como todo mundo tem em TV, mas que também pudesse operacionar painéis de software, o que viesse a facilitar operações móveis ou até remotas, né? Que a arquitetura fosse excepcional, segura, flexível em termos de redundância e que pudesse ser instalado em Windows ou Linux. Isso é uma demanda conforme o cliente. Nós dizemos na Pebo que não há um sistema igual no mundo. Nós temos clientes no Brasil que têm 3, 4 sistemas nossos e não há um sistema deles igual ao outro. Então, muitas vezes você vai ter a necessidade de uma plataforma Linux ou uma plataforma Windows, seja ela virtual ou física, né? E que também tenha a segurança no mais alto nível se fosse atualizado. Então, o que isso significava para mim? O que eu buscava? Um design que eu pudesse operar facilmente grandes escalas, grandes instalações IP, né? Que a conectividade dos devices fosse fácil, né? Que a configuração fosse simples, que a construção através de NMOS permanecesse aberta, não fosse dedicada, né? Que garantisse, né, manter a tecnologia IP em compromisso e que a integração de orquestração e de controles SDNs também pudesse ser feita. Então, todos esses desafios levou a Pebo a começar a desenvolver ferramentas até um ponto que começamos a melhorar e ver o que podia fazer para, enfim, buscar no mercado uma solução que fosse acessível, fácil e acabou resultando em nós criarmos um produto para os clientes. Por quê? Em uma pesquisa feita na Europa, se detectou que tinha um grande gap justamente nessa pirâmide, né, dos nodes, onde havia uma lacuna tanto para o controle operacional quanto para a configuração e monitoramento. Todos que já se aventuraram a fazer alguma integração IP têm ideia de quão caros são os network controllers. Os switches não são dos mais acessíveis, né? Até as boards que a gente tem que usar para comunicação de vídeo também não são tão acessíveis quando se comparando a SDI. Então, nós começamos a buscar, e essa aqui é um pouco da trajetória da Pebo, para poder fazer uma integração com sistemas legados. Eu convido vocês a darem uma olhada a proposta nossa não era falar de produto, mas eu trouxe aqui mais ou menos os desafios que nós tivemos e que acabou gerando um produto da Pebo. Convido vocês aí no stand da Videodata, dar uma conversada com eles, eles têm todas essas informações para vocês. Meu contato está nesse QR Code, se vocês tiverem algum projeto, alguma dúvida, algum desafio, a gente tem alguma coisa que pode ser compartilhada que é pública e a gente pode depois prover essas informações para vocês. Obrigado.